Olá, amigos da FEB TV, estamos de volta com mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Lembrando, nós estamos nessa série estudando as parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E a parábola de hoje, nós vamos comentar, fazer as nossas relações, é a parábola do fariseu e do publicano, que ela está aqui no capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho, e diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Essa passagem está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Aí nós perguntaremos ali ao Julião, que ele vai nos dizer como Kardec estruturou esse capítulo 27 das preces do Pedi e obtereis. Pois é, José Luiz, este capítulo, Allan Kardec trata especificamente da prece em seus diversos aspectos. Por isso ele estruturou esse capítulo com os seguintes temas. Primeiro, qualidades da prece. Segundo, eficácia da prece. Terceiro, ação da prece. Quarto, transmissão do pensamento. Quinto, preces inteligíveis. Sexto, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E concluindo, ele traz então algumas mensagens psicografadas, e este item ele o chamou de Instruções dos Espíritos, com 2 mensagens espirituais. A primeira, maneira de orar, e a segunda, felicidade que a prece proporciona. Assim Kardec estruturou esse capítulo. Ok, está muito interessante, né? Vale a pena darmos uma folheada, né? Saulo, eu queria ver com você, nós podemos começar a explorar essa parábola, procurando ver melhor a figura do fariseu, do publicano, como que eram vistas essas figuras naquela época. Eu acho isso interessante, Luiz, porque o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele define esses termos. Quem que era fariseu, quem que era publicano. E isso mostra o zelo do codificador com esses aspectos históricos, culturais, para que a gente não leia essas parábolas com um sentido diferente daquele que tinha para as pessoas que escutavam Jesus. Quando a gente fala de fariseu, o fariseu era o homem justo, era o que estudava a lei, era o que tinha capacidade de interpretação, era um mestre, era alguém que, do ponto de vista social, era um bom homem. Se a gente for atualizar isso hoje, é o orador espírita, aquele que é visto, aquele que tem uma postura correta, que aos olhos da sociedade é um homem de bem, aos olhos da sociedade. O publicano, ao contrário, era o homem de má vida, era aquele considerado como mundano, era alguém que se preocupava com as coisas materiais, frequentemente era o coletor de impostos, né, que tinha o próprio ganho, extraindo aquilo das outras pessoas. Então nós estamos aí diante de 2 personagens que naquela cultura eram considerados, de um lado, como o homem de bem, respeitado, admirado pela sociedade, e o outro que ele era desprezado, que ele era vítima de preconceito. É só no nosso olhar que a gente vê o fariseu hoje como sendo alguém ruim, mas naquela época não se via dessa forma.
Ou seja, a parábola nos remete para uma postura que não é visível aos olhos, algo que está dentro da criatura. Aqui no livro Vinha de Luz, né, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, tem aqui ó, a lição 54, que é justamente esse tema, fariseus. Aí diz aqui a epígrafe: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aí ele fala: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Pretenso, privilegiados das forças divinas. O orgulho, aliás, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa a todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres, acredita-se herdeiro único da divina bondade. Não aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectarista. É interessante porque o fariseu mais conhecido da história humana chama-se Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era fariseu. Agora, Jesus utilizava muito, Jesus mostrava que a nossa humanidade está acima de todas as nossas diferenças de raça, de gênero e social. Ele foi o grande libertador, né? Por isso que ele usava muito o samaritano. Que era outro que era vítima de preconceito social. Ele coloca como exemplo do caridoso, né? Enquanto outros passaram, ele usa... Primeiro porque, bom, o que nós estamos agora não é o que nós somos, né? É uma passagem. E eu acho que essa parábola ela é belíssima e rica. E se nós observarmos a conclusão de Jesus, vamos pegar então o fariseu. O fariseu, nós temos duas opções aí para o fariseu. Porque o fariseu podia ser alguém também que conhecia a lei, externamente fazia, mas internamente deliberada. Ele gostava mais dos ritos e dos cultos, exatamente para se mostrar bom, mas que internamente é o caso desse fazia... personagem que ele traz, né? Aí é que eu queria fazer uma interpretação, porque como a gente não sabe, ele poderia ser duas coisas. Ele poderia ser, primeiro, uma pessoa sincera que está lutando contra as suas fragilidades. Estou jejuando, estou fazendo bem. Ele poderia, porque Jesus não diz que ele não é. Então, assim, ele chega e reza dessa forma. Partindo desse pressuposto, Jesus diz, ele não foi para casa justificado. Por que ele não foi justificado? Porque não basta você lutar contra os seus males, você tem que entender o outro. Ele aponta para o outro, você tem que compreender que o outro pode estar em estágio evolutivo diferente. Então, aí nesse caso, se ele era essa pessoa que realmente estava lutando, não basta isso. Isso é muito comum às vezes. Quando nós vencemos um vício ou um mal, nós apontamos o outro que não venceu ainda esse vício ou mal. E nós achamos que isso, então nós temos que ser humildes, né? Tem um outro caso, ele pode ser alguém que simplesmente era exterioridade, aí já está explicado, né? E outro. E com certeza, sobre o publicano, nós não temos dúvida, ele era uma pessoa sincera, porque Jesus dizia que foi justificado. Então ele está dizendo, eu sou pecador, mas não era aquele pecador, porque não adianta também nós falarmos toda hora, eu peco e continuo a fazer. Ele estava em luta para melhorar. É uma beleza essa interpretação. Tem um outro aspecto muito interessante, Luiz Cláudio, dentro desse seu raciocínio, é que, na verdade, vamos dizer assim, a extensão do mal e a gravidade do mal depende de quem o pratica. Depende do estágio de evolutivo de quem pratica esse mal. Às vezes, um ato aparentemente pequeno pode ser muito mais grave para aquele que pratica, pelo conhecimento que ele tem, pelas verdades que ele já desvendou, que é o caso do fariseu, como disse ali Saulo para a gente. O fariseu era um estudioso, de modo geral era um doutor da lei, uma pessoa que conhecia as escrituras, de modo que, perante as leis divinas, aquele que conhece tem muito mais responsabilidade do que aquele que não conhece, de modo que às vezes um crime cometido para nós, para a sociedade, muito grave, mas por uma pessoa ignorante, sem conhecimento, ele será punido com muito menos rigor pelas leis naturais, exatamente pela sua inconsciência, do que aquele que pratica, às vezes, um ato até só de vaidade, mas conhecedor dessa verdade. Né? É por isso que o orgulho e o egoísmo são colocados por Kardec como a origem de todos os vícios.
porque eles é que nos levam a essa postura sectária de diferenciação, que nos afasta do outro e que nos torna, o orgulho principalmente, ele nos torna impermeável aos bens celestes. Tem bem Porque a claro, gente né, começa a acreditar mais na gente do que em Deus, que é o problema do afastamento da divindade. E eu só queria lembrar que Jesus busca dois personagens, né, do contexto da época, para nos chamar a atenção para a autorreflexão. A postura de dois personagens que tinham o seu conceito dentro daquele tempo, e ele nos fala autorreflexão, né, a autopercepção. Né? Não é só aquilo que eu aparento, é o que eu preciso ver em mim mesmo. Então, esse convite de Jesus é de hoje, é para nós hoje. É porque a parábola ela é construída assim, você tem dois homens sobem para orar, dois homens oram e dois homens descem. Então, aos olhos do mundo, como é que a gente avalia isso, né? Você tem dois personagens que, se a gente olhasse hoje, eu não sei se a gente reconheceria o publicano como sendo o herói ou o que desceu justificado, por conta dessa limitação do nosso olhar em relação ao próximo. Eu acho que essa doutrina espírita nos mostra uma maneira muito bonita, porque ela nos convida a enxergar o espírito imortal e não aquela manifestação temporária. A questão do publicano é muito semelhante à questão do filho pródigo, aquele mais velho, né? Que quando ele chegou, ele ficou, com certo modo, assim, uma inveja do outro que havia chegado. Então ele falou, pai, eu estou sempre com você, com todas as leis com você aqui, quer dizer, ele se colocou na posição, né, de estar por cima. E tanto o meu irmão, que foi, gastou todo o nosso dinheiro com as pessoas em uma vida, você vem, quer dizer, um sentido de orgulho, né, e que realmente podemos fazer um cotejo aí com esse fariseu, que falou que o outro lá, né, ele foi o primeiro a julgar o outro. É uma das coisas que nós aprendemos, nós não devemos julgar, né? Bom, nós vamos então já para encerrar nosso primeiro bloco e voltaremos em seguida com o segundo bloco do nosso programa. Aguarde, já estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, estudando hoje a parábola do fariseu e o publicano. Quando encerramos esse bloco, o Julião já estava com a boca aberta para começar a falar, nós interrompemos, né, Julião? Pois é, Então. são dois aspectos, né, que a Miriam leu ali a respeito do fariseu. Nós sabemos que os fariseus, nas expressões de Jesus, muitos deles eram extremamente hipócritas. Vivia muito do superficial, das aparências. Ele mesmo cita aqui, eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo, mas muitas vezes isso é superficial. Você, para jejuar ou dar o dízimo, pode não exigir esforço nenhum seu nesse ato. E nós percebemos que Jesus sempre está se referindo aos valores internos, aos valores espirituais, à sinceridade pura. Daí ele trazer o publicano como aquele que confessa os seus defeitos, que confessa as suas imperfeições, que é sincero. Daí Jesus conclui dizendo assim, olha, este saiu justificado. Porque, em verdade, nós precisamos compreender que o erro é inerente à nossa condição espiritual, de espíritos ainda dando os primeiros passos evolutivos. Agora, evidentemente, se eu sou muito orgulhoso, como disse o Saulo, o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade, que nos impedem realmente de avançar. E um aspecto interessantíssimo, aí vem a doutrina espírita nos dizer que nós somos regidos por leis absolutamente naturais, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. De modo que o sentimento que emerge de nossa alma são, vamos dizer assim, substâncias químicas que vão se combinar ou se repelir naturalmente. Daí a grande necessidade de sermos absolutamente sinceros, como foi aqui o publicano, e não tentarmos falsear, porque nós não conseguimos enganar, já que o nosso sentimento ele é natural. Ele vai se combinar com esse ou com aquele, independentemente
do nosso desejo, da nossa vontade. Então, esse aspecto que a doutrina espírita nos traz, de que somos todos regidos por leis naturais, ele é muito importante e tem muito a ver com a questão da prece. Esse capítulo fala sobre a prece. Como é que nós nos conectamos com Deus? Com a mais absoluta sinceridade, dentro do nosso estágio evolutivo, dentro da nossa condição. É assim que nós realmente, como diz, vamos conseguir a eficácia da nossa prece. A prece sempre vai ter eficácia, ou positiva ou negativa. No caso aqui, o fariseu, a eficácia dele foi um desastre, porque ele se mostrou orgulhoso, vaidoso, humilhador, se comparando com o publicano, inclusive usando argumentos falsos, superficiais. Você ia dizendo? Interessante, quando você fala humilhando, né? Pelo contexto da época, muito provavelmente essa prece do publicano ela foi dita em voz alta. Sim. Isso aí não era algo que se fazia. Então, a prece do fariseu, desculpa, ela foi dita em voz alta. Então o publicano escutou isso, as pessoas escutaram isso. E aí mais um ponto que reforça essa questão da gente olhar o que está internamente. O Luiz Cláudio está chamando a atenção, esse fariseu não era um homem mau no sentido de que as pessoas olhavam para ele como um homem mau. Era uma pessoa que estava tentando seguir a lei, buscava, fazia, cumpria as suas obrigações do ponto de vista externo. Mas algo internamente ainda o limitava para que ele pudesse ser considerado justo. E o que é o justo? Essa é uma pergunta importante, porque naquele contexto o justo era aquele que recebia os bens de Deus. Por isso é que Kardec coloca essa parábola no capítulo do Pedi e obtereis. Aquele que recebe os bens de Deus e que por isso pode também ofertá-los. Então, na medida em que ele fazia as coisas, e aí ele já tinha um avanço, no sentido, pelo menos, de buscar algo externamente, mas que ele ainda se colocava impermeável pelo orgulho, não tinha jeito, é como aquela historinha, né? A xícara cheia, Deus ia colocar o que na mão desse homem? Ele já se considerava perfeito, né? Ele já tinha tudo o que ele precisava, já se considerava melhor do que as outras criaturas. E tinha nessa aula um desconhecimento, eu vou pedir permissão para recorrer ao Livro dos Espíritos, questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem de uma forma muito simples e objetiva. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, veja, havia um desconhecimento completo do fariseu dele mesmo, né? Ele se achava já perfeito, já tinha tudo. E Santo Agostinho, que faz um belíssimo comentário nessa questão, diz o seguinte, faça como eu fazia quando estava em terra, analisa, vê cada defeito que você tem. E aí a nossa prece tem eficácia, porque me conhecendo, eu não vou me preocupar em julgar o outro. Eu vou pedir para me fortalecer naquelas fragilidades, né? Então, o que se percebe aí é uma pessoa que tinha conhecimento da sua fragilidade, ele fazia isso, olha, eu sou um pecador porque eu não consegui fazer isso e tal, e o outro que se achava completamente né, pronto e perfeito para ter as benesses divinas. Então, a chance dele evoluir era pequena. Por isso que a prece dele não tem efeito, porque... Não alcança, então como é que alcança, vai, né? não tem, Eu fico imaginando o anjo anotando, o Espírito anotando. O que o fariseu está pedindo? Nada, ele já se considera perfeito. Ele já chegou ao ponto. Não há como fazer algo, né? Gente, a prece é tão importante que nós vemos que Jesus orava constantemente. Né? Ele convidava as pessoas, vamos orar comigo. As pessoas iam orar com ele e dormiam. Ficavam dormindo. E aí? Você não pode orar comigo por um minuto sequer. Né? E Kardec também deu tal importância à prece que ele dedicou 2 capítulos do Evangelho à prece. Né? Que o Saulo chama de a ligação com Deus, né, Saulo? Nos seus estudos, né? A ligação com Deus. Que é o capítulo 27 e o 28. É comum as pessoas, às vezes, quando falam do Evangelho, fala que tem 27 capítulos. Mas os capítulos das preces, segundo alguns especialistas aí, é quase que um resumo da doutrina espírita. Na verdade, o próprio Kardec fala, porque as preces que constam do capítulo 28 são preces ditadas pelos espíritos. E Kardec escreve textualmente. Essas preces são o resumo da doutrina. Pois é. E aqui nós temos um trechinho aqui do capítulo 27 ainda, de Jesus, é o item 2 do capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala: quando for apresentar-lhes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vossos
Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Então está aqui, né, já dizendo o contrário exatamente do que o publicano fez. Ele primeiro foi acusar, primeiro ele foi falar que ele já era, né, tinha já o bambambam, né, e que o outro que estava ali foi menosprezar o que estava do lado. E como o Saulo falou agora mesmo, possivelmente insultando, porque foi em voz alta, com certeza, né? E é esse o convite que Jesus faz para a autorreflexão, né? Utilizando o momento da prece, ele nos convida a fazer a justa apreciação de nós mesmos, né? Como eu estou me colocando diante do Criador, né? Então, é um momento de reflexão. Ele convida a reflexão usando o exemplo do momento da prece com dois personagens históricos. Até para que a gente possa reconhecer a nossa condição, né, de que somos todos necessitados, né? No atual nível que nós nos encontramos, né, quem pode se dizer que prescinde do apoio da espiritualidade, ou mesmo na nossa vida cotidiana? Eu sempre me impressiono, a gente vive numa sociedade tão conectada, né? A gente está aqui hoje, tem a equipe que está fazendo a filmagem, tem a equipe que produziu a iluminação, tem os ouvintes que vão receber as mensagens. Então, quem que pode dizer que faz algo sozinho, que não precisa do auxílio de alguém, né? E na conclusão dessa parábola, Zé Luiz, me chama a atenção o seguinte: Jesus diz assim: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, o publicano, né? E o outro, o fariseu, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso é muito expressivo, porque quando nós nos elevamos nesse sentido, nós estamos fazendo um autoelogio. Nós estamos sendo falsos. Nós estamos sendo falsos. Às vezes ficamos a imaginar que Deus vai nos chamar e vai nos humilhar. Mas não é nada disso. Quem vai nos humilhar é a nossa própria consciência, quando estivermos diante da realidade. Porque na medida em que eu me elevo falsamente, eu me encontro num pedestal falso. E hora a mais, hora a menos, isso vai desmoronar. É o meu encontro com a realidade, com a verdade. E diz ele, aquele que se humilha, esse será elevado. Por quê? Porque eu também vou me encontrar com a verdade do mesmo modo que o outro. Mas como eu tive uma atitude de humildade, então quando eu encontrar com a verdade, no mínimo eu vou estar naquela posição de humilde em que eu me coloquei. Mas a gente sabe que na prática, somente os grandes conseguem ser humildes, né? E eu acho interessante quando você fala assim, porque reforça a questão. Humilhar-se não é menosprezar-se, não é depreciar-se. De jeito nenhum. Porque no nosso vocabulário, talvez pela forma como a gente utiliza essa palavra na atualidade, fica parecendo isso. Eu vou me humilhar, eu vou ser contagiado por aquela síndrome do coitadinho. Quem sou eu? E não é isso, né? Humildade é uma virtude. É humildação e não humilhação. Isso. Você não se menosprezar. A virtude da humildade é uma virtude que faz com que a gente se reconheça como nós somos. Sim. Naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu ainda não dou conta. Mas não é se menosprezar. É uma virtude difícil, porque a gente não enxerga ela, né? E até uma virtude complicada que toda vez que a pessoa se reconhece possuidor dela, deixa de ter, né? Porque a pessoa diz, sou tão humilde, talvez já não seja. Já não é mais. A gente pode ter pessoas em palácios extremamente humildes. E podemos ter pessoas na sarjeta sendo postos de orgulho. Bom, gente, nós estamos chegando já, encerrando mais um bloco do nosso estudo de hoje. No próximo bloco, nós vamos procurar colocar a visão do Espiritismo a respeito da prece. Como já dissemos, Jesus foi aquele que mais orou aqui na Terra. Estamos encerrando, então, mais um bloco do nosso programa de hoje e vamos, então, convidar ao telespectador amigo que continue aí, que no último bloco nós vamos abordar a atualidade desse assunto. Aguarde um instantezinho só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a parábola do fariseu e do publicano. Nós encerramos o segundo bloco falando da questão da prece
Nós temos aqui uma prece considerável, né? Que Jesus fez nos seus últimos momentos ali, onde ele convidou os seus apóstolos para orar. Ele diz assim: então Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane e diz aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. Veja que Jesus, né, orava constantemente com o Pai. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecerei aqui e vigiai comigo. Indo ele pouco adiante, posternou-se, orando, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim essa taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu acho esse trecho aqui muito importante para a gente direcionar as nossas preces, né? Você vai pedir, às vezes, para ganhar na loteria, né, Luiz Cláudio? Para arrumar uma pessoa para me casar, e não é isso. Nós não vamos pedir as coisas materiais. Nós temos, primeiramente, como diz o outro, louvar. Depois, agradecer. E, por último, pedir. A gente faz justamente o contrário. Primeiro pede, aí esquece de louvar e de agradecer. Então, é nesse sentido que nós vamos colocar aqui na questão como que nós temos isso. Como que nós fazemos na prática, colocamos em prática? Eu acho interessante quando a gente fala de prece, né, de oração, da gente entender que esse é, e talvez por isso os 2 últimos capítulos do Evangelho tratam desse ponto, que é um estado de comunhão com Deus. Às vezes a gente pensa na prece como sendo um rito ou um momento específico, e é óbvio que quando a gente favorece com o momento, com o local adequado, isso disponibiliza a alma. Mas orar é estar em comunhão com Deus, é buscar reconhecer, como a fala de Jesus, que há uma vontade soberana, que há uma inteligência suprema, que há um Criador, e que esse Criador, ele tem possibilidades, tem conhecimentos, tem muito acima dos meus. Então, me colocar em conexão com essa fonte significa que, a partir daquele momento, que se faça a vontade de Deus e não a minha. Recorrendo mais uma vez ao Livro dos Espíritos, questão 659, que vocês dois já adiantaram muito bem, que é: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Para as 3, nós precisamos de humildade. Então, vai muito com a nossa palavra. Não tem jeito de você louvar sem humildade, né? Porque senão você vai achar que tudo que você tem é mérito seu. Começa a louvar assim, né? Tudo é mérito meu. Pedir, mesmo que seja, é muito natural que um pai desempregado peça um emprego, sua família, pedir até coisas materiais, quer dizer, natural. Pedir também precisa de humildade. Ou pedir uma modificação de hábitos e tudo mais. E agradecer, né? Porque nós temos tanto a agradecer. Mas para todos os 3 nós precisamos de humildade. Se você não tem humildade, você não agradece. Você se acha merecedor de tudo. Você não pede, porque você exige. Ou exige, né? Então, a humildade que nós vimos aí na parábola está presente aqui. Né? Isso, e Emmanuel também nos chama a atenção para a humildade na persistência da prece. Né? No livro, né, o livro da Esperança, em louvor da prece, ele fala: prossegue orando, fiel ao bem, que te revele o Espírito renovado. E depois ele conclui: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Né? Novamente, a chamada para a nossa autorreflexão, né? Para a justa percepção de nós mesmos nesta jornada evolutiva. Às vezes a pessoa acha que fazer a prece é falar palavras bonitas, preces longas, né? Às vezes, num grupo de estudo, você fala assim: quem gostaria de fazer a prece? Rapaz, é um silêncio assim que você ouve uma mosca passeando, ninguém se pronuncia, né? Aí passa quanto tempo a pessoa começa a aprender. Uns falam assim: eu não sei fazer uma prece bonita igual fulano tal faz. Mas não é a beleza da prece, né? É a eficácia. Então temos aqui uma história
é do Jesus, José e Jesus. É uma história que o meio espírita conhece bem, que um cidadão sempre ia na igreja, entrava na igreja e ficava alguns minutos ali e saía e ia embora. Um dia o sacristão ficou querendo saber, né? Até porque ele tinha objetos de valores ali, ele preocupou mais com as coisas materiais, né? Escuta, você vem todo dia aqui, o que você vem fazer aqui? Ele falou, eu venho aqui orar. Orar? Mas tão rápido assim? Não, mas eu não sei orar, aquelas preces bonitas, né? Mas eu chego, olho e falo assim, oi Jesus, eu sou José, vim te visitar. Aí, passaram uns dias, esse José sofreu um acidente e foi internado. Aí o pessoal observava que na enfermaria onde ele estava, o pessoal estava um alto astral, todo mundo feliz, alegre, né? Aí a enfermeira foi lá ver, o que está acontecendo aqui? Né? Aí, não, é o José onde ele está, ele transmite paz, harmonia. Aí eu fui conversar com o José. José, por que você tem essa coisa assim, você passa essa coisa tão boa para as pessoas? Ah, é uma visita que eu tenho todo dia aqui. A enfermeira ficou encabulada porque ninguém visitava ele era sozinho ali, né? Mas que companhia, que visita é essa? Não, ele vem aqui, senta aqui na minha cama, fala para mim assim, oi Zé, eu sou Jesus. Né? Então veja, né? Uma prece tão simples, mas saiu do fundo do coração daquela pessoa humilde, né, que realmente atingiu o objetivo dele. E o trecho que foi lido do Evangelho nos mostra novamente como Cristo é modelo e guia, né? Porque Jesus, naquele momento, ele pede, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus diz não. Né? E isso não faz com que ele fuja da missão, que ele reclame, ele se entrega, passa pelo processo da crucificação e encerra dizendo, em tuas mãos eu coloco meu espírito. E ele fala assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nessa carne aqui, nós temos nossas fraquezas. Quantas vezes a gente não se revolta, né? Quando Deus fala não pelo que a gente quer, a gente fala assim, tem gente que muda até de Deus, né? Vai para outra religião. Mas um outro aspecto também relevante, a gente pergunta assim, será que Deus ouve as nossas preces? De que maneira que a nossa prece chega a Deus? Como é que sai do nosso pensamento e vai até ao Pai? Isso é importante porque a doutrina espírita, mais uma vez, vem, vamos dizer assim, ampliar a nossa compreensão a respeito disso, inclusive fortalecer a nossa fé, nos dá convicção de que Deus sempre nos ouve. E aí vem nos dizer que uma prece, ela funciona como uma ligação celular. Você liga, pega o seu celular e liga, você fala hoje com o planeta inteiro e te ouve. Deus tem muito mais recursos do que a tecnologia humana e funciona regida a prece por leis naturais. Por isso que Jesus ensinou amplamente o exercício da prece. As preces, não tem por que a prece de um funcionar e a de outro não funcionar, já que nós somos todos regidos por leis naturais, inclusive rege a nossa prece. Alguém diz assim, mas eu peço tanto e Deus não me atende. Aí entra aquela questão, o que é que eu estou pedindo? O que ocorre é que muitas vezes nós pedimos errado. Nós pedimos às vezes coisas que vão nos fazer mal e Deus não vai nos atender. É como uma criança em casa que quer brincar com a faca. A mãe não deixa para protegê-lo. E ela chora, dá birra, esperneia. Muitas vezes nós fazemos assim. Quantos e quantos não gostariam, por exemplo, de ganhar numa loteria, ficar rico do dia para a noite, achando que isso vai ser o objeto da sua felicidade, quando muitas vezes pode ser de uma maior desgraça na sua vida, por estar incapacitado ainda de usufruir, vamos dizer, de uma riqueza muito grande, quando Cristo diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha que o rico entrar no reino dos céus. Então, daí Jesus dizer, olha, se possível, Senhor, afasta de mim esta provação. Mas, se não for possível, aí nós temos que pedir o que é a Deus? Forças, o amparo dEle, a energia espiritual, para a gente poder vencer aqueles degraus que nós precisamos, vamos dizer assim, subir para nos aproximarmos de Deus. Eu só gostaria de trazer a palavra de Rodolfo Caligares no livro Parábolas Evangélicas sobre essa parábola nossa de hoje, né?
Ele diz assim: a humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiães, que, percebendo-nos o propósito de reprimir os males de que somos portadores, dão-nos as sugestões adequadas e o amparo preciso à colimação desse desiderato. Então, somos ouvidos, sim. É porque Deus escuta até as palavras que a gente não diz, né? Ele escuta aquilo que ficou está na no nosso entrelinha. íntimo. Verdade. Sabe? Aqui no livrinho de Luz, no capítulo 35, tem o tema Que pedes? Vou ler só o finalzinho aqui para a gente ver. Que pedes da vida? Não te esqueças que, talvez nessa noite, pedirá o Senhor a tua alma. Quando a gente pede tanto, Verdade, nós não sabemos sabe. o dia de amanhã, né? Então, Eu- nós não sabemos, né? Permite dizer, questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade, que é parte da humildade. Isso. Então, com essa questão aí, nós vamos então agradecer a presença de todos vocês aqui hoje conosco. Foi um trabalho maravilhoso. E agradecer também ao espectador amigo que está aí do outro lado, que ele possa também acompanhar os nossos próximos programas e que fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.